Olá, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora o Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. O Brasil possui mais de 190 milhões de habitantes. Desses, cerca de 60 milhões têm menos de 18 anos. Essas crianças e adolescentes são muito vulneráveis à violação de direitos. E sobre isso eu converso hoje com a assistente social Simone Crícia Oliveira Graciano. Ela é coordenadora do CRAME, Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância. Simone, muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite, Thaís. É a gente que agradece de poder divulgar e falar desse trabalho, né? E esse mérito da coordenação eu divido com uma outra profissional do CRAME também. Somos em duas coordenadoras. Bem, a Simone ela é especialista em violência doméstica pela Universidade de São Paulo, a USP, é pós-graduada também em recursos humanos. A gente vai falar a respeito do CRAME, sobre esse importante trabalho que o órgão desenvolve em Rio Preto, mas eu quero também saber, Simone, a respeito do seu lado humano. Afinal de contas, é uma mulher lidando com essa realidade sobre a qual a gente sabe muito pouco. Às vezes a gente vê uma notícia no jornal ou fica sabendo de alguma história e sempre nos sensibiliza muito, e você lida com isso diariamente. Sim. Você é formada em assistência social, e como é que foi o início do seu trabalho? Já em princípio, você foi lidar com violência doméstica ou não? Você passou por outras áreas dentro da assistência social? Eu conheci outras áreas, principalmente no campo de estágio. Eu me identificava um pouco mais com a saúde. Estagiei praticamente o meu estágio todo no centro de saúde do município em que eu moro, né? E depois Você mora em Mirassol? Eu moro em Mirassol. Nasceu lá. Nasci, e vive lá? Vivo lá. Vivo dividindo. Mirassol e São José eu vivo do Rio dividindo Preto. essa rodovia. Você mora lá e trabalha em São José do Rio Preto. Isso. E quando eu saí, durante o percurso da faculdade, a gente tem sempre aqueles professores que estão atuando, né? Ou convidados que vão falar um pouco das experiências que a gente pode estar, né, exercendo a profissão depois. E eu tive uma convidada durante a faculdade que foi falar do trabalho do CRAME. E é algo assim, né? Tem coisa que não se explica. Aquele nome, CRAME, ficou tão assim registrado em mim, né? Mas aí passou. E eu acabei me formando, a oportunidade apareceu na área da saúde para trabalho, num primeiro momento, e me identifiquei mais devido ao estágio, e eu falei, não, acho que é a saúde mesmo, que eu conheci a saúde, e comecei a estagiar no pronto atendimento da Santa Casa de Mirassol, né, onde também aprendi muito, né, porque quando a gente vai para a prática, mesmo ter ido para o estágio... Em qualquer profissão, né? Quando a gente vai para o campo de trabalho é outra coisa. Porque parece que quando você está no estágio, você tem a sua supervisora, e parece que você está sempre depois, né? Protegida. E aí quando você vai para a prática, eu sou a profissional, né? Então aprendi muito, foi uma experiência válida. E a gente, né? A Santa Casa estava passando por algumas situações e eu comecei a procurar outras oportunidades de trabalho. E aí, numa conversa assim, informal, o Dr. Sim era presidente do CRAME. E eu, nossa, do CRAME, aquele CRAME que foi na faculdade falar. Sim. E aí ele falou, vai lá conhecer o CRAME, vai lá falar com a Val, né, a coordenadora que até hoje está ali comigo. Mas, ó, ali é muito difícil. Ele falou, ali é tudo USP, é tudo formação. Eu, não, acho melhor eu nem ir nesse lugar, acho melhor eu nem conhecer esse lugar. Algumas pessoas te fizeram, então, repensar e talvez até te incentivar a desistir. Assim, eu não sei se era um incentivo, assim, vai que você dá conta, né? Ou tipo assim, ó, é muito... Se era um alerta, só se prepara, né? Ou se era de fato, vai, mas se prepara. É melhor não. E aí eu fui conhecer o trabalho e por coincidência, eu fui falar com a Valdete, tinha uma vaga, né? A gente trabalha através de parcerias e convênios, tinha uma vaga no convênio. E aí eu passei por uma entrevista, uma seleção com ela, né? E a outra, que dividia com ela a coordenação na época, e acabou dando certo. E isso já faz mais de 15 anos. Isso faz mais de 15 anos, Thaís. É uma história. É uma história, é uma vida toda. E no início, quais foram as principais barreiras que você teve que enfrentar? Porque eu imagino que você se interessou pelo assunto, mas, como você bem colocou, viver a prática é outra coisa. Sim. Bom, mas, assim, não sei se é barreira, mas eu tinha sempre uma dificuldade, assim, como eu não tinha a especialização que elas tinham, eu sempre me sentia assim, não, eu preciso buscar mais, né? Então, assim, eu fui primeiro, na primeira oportunidade que fechou, eram grupos que fechavam dessa especialização, eu já fiz a inscrição, falei, não, eu tenho que ter também especialização. Tenho que saber mais, tenho que me aprofundar mais da violência. Porque a família, ela tem um discurso sobre, principalmente a violência física.
sobre que aquilo ela está fazendo certo, ela está educando, que se você não tiver preparada realmente do entendimento da violência, você quase que concorda que tipo assim, nossa, mas será que não é preciso? Então assim, você realmente tem que ter argumentos, você tem que ter conhecimento técnico. Até mesmo porque essa questão da violência na disciplina da criança é um assunto que vem sendo discutido há muitos anos. Até que ponto pode, não pode. E como você bem colocou, nos últimos 15 anos, então, eu acredito que aconteceram as maiores transformações a respeito desse assunto. Sim, com certeza, com certeza. Mas é algo sempre polêmico mesmo, né? Assim, e depois que você se transforma em mãe... É uma coisa cultural também. Você fala assim, meu Deus, cadê aquela cartilha que eu usava com os pais? E então, agora, né? Então, assim, então isso foi, né, uma barreira, não sei, uma barreira, mas algo que eu tinha que conquistar, que era saber mais, porque eu precisava falar dar um com essas passo famílias. além. E eu era muito jovem, aí as mães diziam assim, você tem filho, né? Então, assim, elas me questionavam também para receber as minhas orientações. Então, eu ganhava elas, ou ganhava no sentido assim, eu conquistava elas, né, da prática não violenta com o meu discurso técnico, com o meu conhecimento técnico. E aí eu dizia, não, eu não sou mãe, mas eu fui filha, sou filha. Eu já tive uma mãe, né? Então, eu já tive esse papel, eu posso falar um pouco disso, você não acha? E aí eu ia amarrando meu discurso técnico, né? Fazia grupos com mães, então, assim, tive ótimas parceiras. O trabalho sempre em dupla no CRAME, né? Um assunto delicado. Então, a gente sempre está em duas ouvindo a família para o dia de amanhã, não ter... Então, são 2 olhares, 2 escutas, né? E você mencionou a questão da violência física, mas existem diversos tipos de violência, né, que são tratados contra a criança e contra o adolescente também. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, uma das situações mais tranquilas era eu lidar com a situação física. Por quê? Porque a física, a marca estava ali, não tinha como a mãe negar que ela não bateu, ela tinha um discurso do bater para educar, e ela te colocava em xeque, em questionamento, assim, e se eu não educar, quem vai educar? A rua vai educar meu filho? O dia de amanhã, o policial vai educar meu filho? Quem vai pôr o limite? Porque estava ali. Agora, sim, a negligência, muitas vezes, ela está associada com a condição dessa mãe, não só econômica, mas, assim, é uma questão do que ela tem para dar para essa criança, o que ela teve. E uma questão emocional também, né? De tudo que essa mãe enfrenta na vida. Sim, o que ela teve enquanto filha, porque você não dá aquilo que você não tem. E aí é mais profundo você trabalhar isso com uma mãe, porque muitas vezes ela não identifica aquilo como negligência, ela foi criada assim, né? Ela também passou por situações, ela não identifica essa negligência. E a psicológica também é uma violência que não se vê, né? Mas que ela traz sintomas, então você vai amarrando os sintomas, mas também ela é difícil de ser trabalhada. E aí a gente fala, a gente não sabe por quê, mas a vida vai amarrando as coisas, e aí a coordenadora disse assim, você vai fazer dupla com tal profissional e ela atende a violência sexual. Então você vai atender violência sexual. E depois, no passar dos anos, eu passei a coordenar o projeto de violência sexual. E eu aprendi muito com essa profissional, mas eu pensava, nossa, mas logo eu que estou chegando, que não tenho a USP ainda, vou atender a violência sexual. Né? E aí como é que foi isso? Então, assim, eram os mais difíceis. É um desafio. A gente tem duplas, assim, né, até hoje funciona assim a logística do trabalho. Então, tal dia eu sei que eu saio com tal profissional, tal dia eu sei que eu saio com tal... Então, o dia de sair com ela, eu falava, ai, meu Deus, é hoje. Lá vou eu. Lá vou eu atender a violência sexual, né? Hoje são atendidos cerca de quantos casos por mês? Olha, hoje a gente tem um convênio para atender 280 famílias. 280 famílias. Isso. E desses casos, a maior parte é de qual tipo de violência? A maior parte a gente tem hoje da violência sexual, tá? Eu não vou te dizer que é porque a violência sexual é a mais notificada, mas hoje o que chega pra gente, mais para atendimento direto para o CRAME, é a violência sexual, porque a gente tem outros equipamentos que, com o passar desses anos, com o estatuto sendo melhor entendido, vamos dizer assim, e algumas legislações... O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Isso. A gente tem outros equipamentos e outros profissionais que também dão conta de fazer esse acolhimento, fazer uma orientação. Então, acaba chegando para a gente dos outros tipos de violência. Realmente os casos extremos. Isso. Então, agora, a sexual, ela ainda... Existe ainda uma resistência que, assim, tem abuso, é do CRAME, né? E, não, eu acho que realmente eu acho que a gente tem um know-how, tem uma experiência para trabalhar com isso, mas o acolhimento dessa família, o acolhimento dessa criança no primeiro momento, eu acho que com o passar dos anos também os profissionais da rede vão dar conta de fazer
esse acolhimento com a família e vir pra gente também os casos assim mais graves, mais... E Simone, você falou aí a respeito do número de casos que vocês atendem por mês, mas eu até andei pesquisando em sites como o da Unicef, Unesco, o número de casos de violência doméstica no Brasil ainda não é muito exato, né? As estatísticas não são muito precisas, não são muito atualizadas. Por que isso acontece? Thaís, eu acho que é uma pergunta que talvez até eu não tenha essa resposta. A gente tem essa dificuldade, né? Quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho que precisa dos estatísticos para você justificar a parceria, né? A proposta. Nós temos, assim, eu entendo, nós temos o Disque 100 e nós temos conselhos tutelares. Então, começa daí, eu acho que a gente tem mais que uma fonte de notificação. Então, você não consegue fechar um estatístico de um lugar só. Então, teria que ser feito um levantamento, um sistema junto aos conselhos e junto ao Disque 100 para unificar essas denúncias, né? Porque o Disque 100, ele volta para o Ministério Público do município e vai para o Conselho Tutelar. Então, de alguma forma, ela também chega no Conselho. Então, a gente teria que... eu não sei, eu estou te falando, mas eu não sei se deixa de ter. Mas a gente teria que equipar de forma os conselhos, talvez alguns conselhos possam até ter, a questão da pesquisa, né? Do estatístico, de realmente fazer o estatístico, porque é uma fonte muito rica. A gente precisa dessa informação. É uma maneira de analisar, de contextualizar e até de propor soluções para isso. Sim. Então, o CRAME, eu passo estatístico quando está tendo algum evento no município, 18 de maio, que a gente faz a campanha, a gente tem os estatísticos. Porém, não é todo caso que vai para mim. Ele é triado antes, né? O conselho, ele tem um entendimento quem que poderia atender aquele caso. Então, às vezes ele manda para a gente, às vezes ele manda para o CAPS, às vezes ele manda direto para o CREAS. E dependendo da situação, o CREAS manda para a gente, é referenciado lá, encaminha para a gente. Então, a minha fonte, ela não dá para falar que a nível de município eu tenho tantas notificações. Então, eu sempre deixo claro esse estatístico. Perfeito. Simone, eu vou pedir licença para você. A gente faz um breve intervalo, mas já retomamos o assunto e essa conversa com a coordenadora do CRAME em São José do Rio Preto. Enquanto isso, você vai até o Facebook e curte a página da Câmara de Rio Preto. Assim, você fica por dentro de todas as notícias do Poder Legislativo e também acompanha a grade de programação da TV Câmara. Voltamos já. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Vim pra cidade grande em busca de um sonho. Sozinho, só eu e a música. Eu não conhecia o benefício do Vale Cultura. Eu falei, caraca, velho, que show. Cai o benefício, eu vou, compro livros de música. Cara, meu sonho tá se tornando realidade. E vou conseguir fazer aquilo que eu sempre quis. O Vale Cultura dá oportunidade para que pessoas como o Eliel sintam as emoções da nossa riqueza cultural. Peça o seu na sua empresa. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Identidade Feminina de volta pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Muito obrigada a você que nos acompanha pelo canal 4 da NET e também TV aberta, sinal digital para toda a região pelo 61.4. Aproveito aqui a oportunidade para fazer o convite. Se inscreva no nosso canal no YouTube, fique por dentro de todas as atualizações e acompanhe também os programas que já foram ao ar. Hoje eu converso com a assistente social Simone Crícia de Oliveira Graciano. Ela é coordenadora do CRAME, que é o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância aqui em São José do Rio Preto. A gente já comentou, a Simone está há mais de 15 anos lá no CRAME. E Simone,
Desses primeiros desafios que você comentou para hoje, o que mudou? É mais fácil lidar com esse tipo de caso ou não? Continua sendo algo que toca, que sensibiliza você? Olha, sensibilizar e me tocar, eu acho que sempre eu vou me emocionar e vou ficar sensibilizada com as situações, né? Hoje, eu não atendo mais diretamente as famílias. Mas o que eu poderia dizer assim, Mas que você eu acompanha superei, todos eu os acompanho casos. todo o trabalho, eu não faço o atendimento direto. Mas assim, todas as situações que chegam no CRAME passam por mim, eu leio todas as informações que chegam, muitas vezes, se tem um processo da vara da infância, eles já mandam relatórios, o Conselho Tutelar faz um relatório já do primeiro atendimento, se vem com notificação da saúde ou da escola, vem uma cópia junto, então sempre já chega assim um processinho. Leio todos esses casos junto com o advogado, a gente faz uma triagem, se é que a gente pode chamar assim, porque nessa triagem eu teria que selecionar o mais e o menos grave. E muitas vezes o que vem na ficha não demonstra a gravidade, e outros de repente vêm com uma situação mais grave, então é um pouco subjetivo o que a família está sentindo diante daquela situação. Mas enfim, a gente tenta fazer essa triagem, então eu leio todas as situações, e todas elas mexem muito comigo, e me dá vários sentimentos, assim, de raiva, né? De raiva de quem fez, de raiva, às vezes, da mãe, de falar como é que você não percebeu, né? Então, emerge muitos sentimentos, Como é que assim, você lida com isso? Você faz terapia, você procura um psicólogo, vocês têm um apoio interno, como é que isso funciona? Olha, eu acho que eu fiz terapia um tempo, a gente faz terapia um tempo, para com a terapia, volta a terapia, né? E a gente brinca, às vezes, assim, na hora do caos, a gente chama o nome da terapeuta, assim, fulano. Me ajuda. Você ajuda. Mas a gente tem e isso não é montado, isso é espontâneo, né? Lógico que nas relações sociais, um grupo grande, nós somos em quase 18 profissionais trabalhando num espaço pequeno, né? Então, existem diferenças, né? Mas, no geral, nós somos um grupo muito acolhedor. Tem muito afeto ali dentro, né? Então, a profissional sai, às vezes, num atendimento, não sai bem, né? E é tão automático. Então, se ela sentou e, de repente, se emocionou porque saiu, alguém já levanta, alguém já abraça e alguém já... O que foi? Calma, né? Então, a gente tem um acolhimento ali muito grande. Isso é fundamental. Eu acho que isso é fundamental. A sanidade mental de vocês. Eu não imagino o CRAME sem essa energia, esse afeto que tem ali dentro. Então, nós temos um suporte entre nós e, numa vez na semana, no período da manhã, a gente para a manhã toda para uma supervisão, uma mediação, uma discussão de casos, onde a gente pode falar também das angústias que emergiram no acompanhar esse caso, no atender esse caso, os sentimentos que teve, porque assim, nós somos seres humanos e muitas vezes, de repente, o profissional fala, gente, eu preciso de ajuda. Uma outra pessoa precisa atender essa mãe, porque eu não consigo atender ela, porque emerge muitas vezes raiva, não tem jeito, você fala, gente, como ela pode falar isso? Como ela pode não cuidar do filho dela? Então, às vezes, a gente precisa até de uma troca de profissional durante o acompanhamento. E essa troca de informações também é importante, porque no final do dia você vai para casa. Hoje você é mãe, você tem um filho de 4 anos, Vai fazer 4. E você não pode levar isso, Sim. essa tristeza, essa indignação para dentro da sua casa. Com certeza, né? Eu preciso neutralizar isso, as dificuldades do dia a dia ali do meu trabalho, daquilo que eu vejo. E até eu acho que, não assim, que bom que existia violência, mas que bom que eu pude passar por essa experiência e fazer diferente enquanto ser mãe. Você acha que ser mulher ajuda ou não faz diferença? Porque a maior parte das assistentes sociais, até no curso de graduação, a maior parte é de mulheres. São. Você acha que o fato da mulher, tal jogo de cintura que muita gente comenta, a sensibilidade, ajuda nesse tipo de trabalho? Ajuda sim. Inclusive, a gente tem 2 figuras, né, masculinas, um assistente social e o advogado. E eles são muito objetivos e muito práticos, né? Então, assim, principalmente o advogado, acho que vem da própria formação, né? Então, assim, ele... Vamos dizer assim, ele centra a gente rapidinho, assim, ó, é isso, amor. Nossa, mas não vai fazer uma reflexão. não vai desenvolver esse assunto. Então, ele, quando precisa, ele vem com a lei e resolve o problema. Então, eu acho que... Desculpa, me perdi um pouquinho. Mas eu acho que é necessário... enquanto ser mulher, tá? Eu acho que sim. Ser mulher, eu acho que mesmo quando a gente não tem filho ainda, que era o que muitas vezes eu era indagada pelas mães, mas você é mãe, você não é... A mulher, ela vem com uma sensibilidade para isso, né? E aí, a maior parte das denúncias, principalmente da violência sexual, são
meninas, sexo feminino, a vítima, né? Então, eu acho que a gente acaba se sensibilizando muito mais para isso, né? Porque a gente sabe, a gente vem de uma... olhar, assim, uma sociedade, a questão de gênero, né? Da questão A questão cultural é muito forte. Isso. Então, nós já estamos mais sensibilizados da nossa história já para essa questão. Então, acho que a gente se sensibiliza mais do que os homens para esse atendimento. Mas também é uma opinião minha, né? Não posso generalizar isso. E quando você fala, assim, do que eu teria superado também, eu acho que hoje eu tenho um olhar assim, eu não deixo de ficar sensibilizada para aquela situação, mas o que eu superei? Antes eu olhava aquilo e às vezes me angustiava mais, porque talvez eu não tinha já uma noção do que era possível fazer com essa família. E hoje, quando eu leio um caso, uma notificação, parece que eu desenho um mapinha na minha cabeça. Eu penso assim, delegacia, voltar no conselho, fazer a visita para a família, ou algumas já falam assim, gente, já vou distribuir direto para uma psicóloga, fazer o acolhimento aqui, porque a situação parece que está muito grave, então a gente já tem que ver quem vai atender. Então, eu tenho essa facilidade, que eu acho que isso também que me levou para a questão da coordenação, de conseguir meio que organizar, assim, né? Então, eu consigo já fazer uma leitura daquilo que vai ajudar a família logo. E eu acho que isso é uma forma de ter superado, porque antes eu me angustiava mais assim, gente, o que eu vou fazer? Muitas vezes assim, mas olha, nossa, que grave, parecia que fechava uma cortina, eu falava, nossa, que situação grave, e agora? E agora eu já consigo, então eu sei que a agilidade no atendimento dos casos, quanto mais rápido eu chegar nessa família, mais rápido eu vou proteger essa criança. Ou pelo menos tentar proteger. E nos últimos anos a gente teve algumas boas notícias relacionadas ao tema. Você mencionou que hoje as escolas estão mais bem preparadas, os profissionais estão mais capacitados, a legislação também, de alguma maneira, vem se fortalecendo, o próprio ECA, né? A lei dos crimes hediondos. O que falta ainda, Simone? O que é preciso para a gente mudar a realidade da violência doméstica no Brasil? Olha, eu penso, às vezes, em mais campanhas preventivas, né? Eu penso que, assim... Em maior número e mais eficientes. Em maior número e mais eficientes, assim, de sensibilizar realmente, de ter um alcance para sensibilizar, né, os pais, assim. Ontem eu vi uma situação, assim, acho que é a campanha, não vou nem me lembrar o nome agora, mas que coloca os carros, né, do motorista alcoolizado. Eu falo que é uma campanha meio de choque, né? Que você viu, e eu estava indo levar minha secretária e meu filho viu o carro naquela situação, ele, nossa, mamãe, né, o carro destruído. Então eu falo, né, é meio de choque a campanha. E aí eu fico pensando assim, na hora eu pensei assim, nossa, o que seria uma campanha para violência, né? A gente não pode mostrar uma criança violentada. Mas então como que a gente alcançaria? Então, às vezes, eu acho que a gente fica muito no atendimento, e a gente precisava falar um pouco mais de preventivo. A gente precisava falar, divulgar mais assim, a cultura da não violência. Porque o tempo todo a televisão mostra pra gente atitudes violentas, né? Então, tem dia que você desliga a televisão, você está deprimida de tanta situação violenta que mostrou. Então, querendo ou não, isso vai ficando. Você vai ouvindo da violência e reforça. A gente já tem uma cultura violenta. A gente vem de uma história de violência, de escravidão. Então, a gente precisa também começar a ver na mídia situações de não violência. Não ser violento seria uma obrigação. Um pai cuidar dos seus filhos seria uma obrigação de não ser violento com seus filhos. Porém, então a gente teria que mostrar atitudes não violentas, reforçar atitudes de não violência. Quer dizer, sempre educação, a gente sempre volta a isso, é uma questão de educação. Sim, uma questão de educação, sim. E aí é preciso trabalhar esse tema. Simone, o CRAME Rio Preto. Quem pode entrar em contato? Quais os tipos de caso podem ser denunciados? E se essas denúncias acontecem somente por meio do Disque 100? Ou, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir pessoalmente? Tá, o CRAME é portas abertas, tá? Depois eu posso, né, deixar o endereço, Sim, né? a gente vai colocar o endereço também para você que nos acompanha também. Endereço, telefone, está aqui embaixo nos créditos, para que você possa anotar. E se souber de algum caso, aliás, isso é muito importante a gente destacar, não é, Simone? A participação de outras pessoas que denunciam. Muitas vezes quem vive isso dentro de casa não tem força, não tem estabilidade emocional para buscar ajuda. Sim, muitas vezes não identifica que está vivendo uma situação de violência, que está reproduzindo uma violência ali na dinâmica familiar. Mas assim, então nós somos portas abertas. O que a gente não pode é receber a notificação, a denúncia.
Mas a gente faz o quê? A gente vai orientar essa pessoa. Uhum. Então, já tive situações, a pessoa chega lá e dizer, olha, uma situação de violência, ou com a minha neta, ou com a minha filha, mas eu não sei como agir, como fazer, eu tenho medo já ir direto na denúncia e a coisa, né? Então, a gente fala assim, não, então vamos orientar, vamos falar um pouquinho o que vai acontecer. E eu sinto as pessoas que às vezes passaram por lá pedindo orientação muito fortalecidas. Tipo, elas pensavam em fazer uma denúncia anônima e saíram de lá com a ideia de dar nome. Não, eu vou dar um nome, sim, então eu vou... Então, assim, a denúncia, ela pode ser feita tanto no Disque 100, quanto nos conselhos tutelares. Então, tem um fluxo a ser respeitado para chegar para a gente. Mas o que eu diria, na minha experiência de CRAMI, é que, assim, a denúncia ela tem que ser detalhada. Então, quanto mais informação você der, veracidade daquela situação, se a denúncia tem a ideia de proteger a criança, é muito importante dar detalhes. E a gente tem que entender a denúncia, né? O estatuto ele traz isso, mas muitas vezes ele não tem esse entendimento. A denúncia você não está afirmando, você está dizendo que existe uma criança ou com tal sintomas, ou que você estava com a criança e ela te pediu, de repente, uma situação abusiva que você falou, peraí, alguém está fazendo isso com essa criança, porque ela não tem a dimensão do que ela pediu. E você vai identificar e dizer, você tá protegendo, você não está acusando ninguém. Se a criança falou o nome de alguém naquele momento, você vai citar. Naquele momento, ela disse que foi. Então, ninguém tem que provar. A gente precisa desmistificar isso. Que às vezes até os profissionais, eu não quero me envolver. Você já está envolvido. E não é questão de expor, né? Ou de alguma. Escandalizar uma situação. Não é esse o X da questão. Até por isso que existem os órgãos específicos do atendimento disso, porque é uma situação delicada e vai ser tratado com muito cuidado. Então, ninguém vai acusar ninguém. Quem tem que fazer isso é a investigação criminal, vai investigar, né? Ministério Público, juiz, vara da infância, vara de família. Os especialistas vão cuidar disso. Especialistas envolvidos nisso. Nós estamos ali para cuidar da proteção da criança. Lógico que a gente está trabalhando o tempo todo em parceria, sim, porque para uma proteção, muitas vezes, precisa de uma responsabilização, né? Senão ela vai continuar ali junto com o agressor, com o abusador, o que é que seja. Mas a denúncia é importante detalhes. Mas eu não quero de forma alguma aparecer. Então dá mais dados. Porque uma denúncia que a criança está sendo vítima de abuso porque eu ouvi. Não é isso. Precisa ter informações consistentes. Isso. E o perigo disso, Thaís, é desproteger uma criança. Porque a partir do momento que eu não dou a informação necessária, o abusador, o suposto agressor, ele se fortalece. Porque como não deu em nada, aí ele pode reforçar e dizer para a criança que o abuso é muito na base da ameaça. Tá vendo como ninguém acreditou em você? Tá vendo como ninguém nunca vai saber disso? Então, se eu estou disposta a fazer uma denúncia, que faça bem feita, para não colocar a criança mais em risco do que ela está. Perfeito. Simone, quero agradecer mais uma vez. Eu acho que esse programa tinha que ser mais extenso ainda para que pudéssemos abordar as consequências dessa violência no futuro, entre tantas outras características que envolvem esse tema. Mas quero parabenizar, em seu nome, toda a equipe do CRAMI, que faz um excelente atendimento em São José do Rio Preto, e fazer votos que um dia essa realidade possa ser, de fato, modificada e a gente não precise mais ver nos jornais, na TV, notícias tão tristes como as relacionadas à violência com a criança e com o adolescente. Com certeza, que a gente possa fazer um programa um dia e eu falar que o CRAMI hoje trabalha só no preventivo, porque não existe mais denúncia de violência, pensou? né? Seria a notícia perfeita. Seria muito bom. Eu que agradeço o convite, né? Queria agradecer aqui também a equipe que a gente tem no CRAMI, que eu posso contar com eles para esse trabalho, que o CRAMI pode contar com eles com esse trabalho. E agradecer esse momento, que sempre momentos como esse são preventivos, né? Tá certo, muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanha pela TV Câmara de São José do Rio Preto. O Identidade Feminina termina aqui. Voltamos na próxima semana com um programa inédito para você.